Paz do Senhor, meus amados, sejam todos bem-vindos ao último estudo sobre a Carta aos Gálatas. Vamos falar hoje acerca do último capítulo de Gálatas. Vamos comentar hoje sobre assuntos que realmente é legal. Assuntos que basicamente creio pela fé que Deus vai falar ao seu coração. Vamos estudar hoje o último estudo da Carta aos Gálatas. Estamos finalizando. Já está chegando novo conteúdo para o canal. Vou postar uma enquete no Instagram acerca da votação. Ou seja, não é votação, vou colocar perguntas sobre sugestões para o canal. Amém? Que você venha desligar a TV, que você venha parar de assistir novela, que você venha deixar de jogar jogos, que você venha sintonizar no meu canal do YouTube. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Genival Souza, se eu não tiver dito meu nome, mas eu me chamo Genival Souza. Gálatas 6 é o último capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Neste capítulo vemos as instruções finais do apóstolo para aquelas igrejas. Os seguintes assuntos são abordados. Bom, você que assistiu o vídeo passado, que eu postei terça-feira, você observou que basicamente eu falei acerca da teologia, não é verdade? Que muitos teólogos prega e nenhuma vida se rende aos pés de Jesus. Eu quero deixar claro para vocês que eu também quero fazer teologia. Porque a teologia para a vida de um cristão, ele tem que fazer a teologia. Tem que fazer. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, vai chegar um dia que basicamente a pessoa que não tiver o certificado de teologia já não é mais considerado como supervisor. E não que o curso de teologia seja uma vocação para pastor. Não é isso. Mas se um pastor estiver pregando no púlpito sem o certificado de teologia, sem nenhuma formação, ele não irá pregar mais a palavra. Porque no tempo que estamos vivendo hoje, é um tempo que a sociedade está totalmente complicada. A sociedade está realmente se revoltando contra a igreja. Eu não sei o que a igreja faz, mas ele se revolta sempre. E o que nós temos que fixar aqui é: temos que fazer o curso de teologia para nós ser formados, não para nós pregarmos coisas difíceis, não. Pregar coisas fáceis. Porque se Jesus pregasse uma teologia grande, com certeza ninguém ia entender nada. Mas o que Jesus pregava era o simples. Era para todos entenderem. Se você for fazer teologia, você precisa entender uma coisa, que você precisa pregar o simples e não inventar palavras difíceis que nem universalismo, aniquilacionismo. Aí se você ficar começando a expressar essas palavras, e que tem um estudo sobre escatologia, que também envolve um pouco da teologia, então aqui no meu canal, se você não acessou, corre lá, estudo sobre escatologia, tem 12 vídeos falando sobre escatologia, 13 vídeos na verdade, se não para a memória, falando sobre escatologia. Você precisa entender uma coisa, que eu não posso pregar coisas difíceis, tenho que pregar coisas fáceis. Ainda mais, tenho que orar, tenho que viver de oração, para que Deus ele venha me usar. Como eu disse no vídeo passado, demonstre algo que prega e não sai nada e nenhuma vida se rende aos pés de Jesus. Não deu para compreender, né? Eu quero pedir claramente que eu não quis colocar as pessoas que querem fazer teologia ou que é formada, criticar elas. Não critiquei, nossa. Calma, não critiquei. Foi basicamente dizendo, mas não critiquei. Como eu disse, até eu mesmo quero fazer curso de teologia. Gálatas 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros,
e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros. Só assim estarão fazendo a lei de Cristo. Vamos entender o que é que Paulo está querendo nos repassar. Amor ao próximo. Paulo vai caminhando para o final da sua carta com algumas orientações de cuidado e amor ao próximo. Seja manso com quem erra. Cuidado para não serem vocês mesmos tentados. Levem as cargas uns dos outros. Vamos sintetizar a primeira aqui. Sejam mansos com aqueles que erram. Bom, para você chegar a alguém que errou, que pecou, que falhou, você não pode ter cometido o mesmo erro que ele cometeu, ou ter cometido o pior erro gravíssimo. Porque se você for chegar até ele e dizer, irmão, que peninha, né? Você falhou. Irmão. Aí ele vai dizer também, que tu também falhou. Vai se estressar. Mas você tem que chegar manso, calmo, paciente e dizer, irmão, eu sei que todos nós erramos, que nós falhamos, que nós somos sempre dependentes da carência de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, que você falhou, você pecou, mas retorne à casa do Senhor. Vai ser difícil por alguns meses, vai ser, mas Deus está contigo. Você tem que ser manso com quem erra. Se você chegar até ele, eita irmão, tu pecou, né? Vai pro inferno desgramado. Aí pronto, vai matar o pobre do irmão. O irmão já tá acabado, vai matar o pobre do coitado. Aí como é que ele vai pra igreja? E como é que ele vai te ver agora? Eita, aquele irmão ali é um matador desgramado. Que quando eu tava aqui, quando eu pequei, só não entro mais, eu não piso mais na igreja por causa que cartas dele ali. Ele me disse que eu vou pro inferno. Tenha cuidado, irmão. Cuidado para não serem vocês mesmos tentados. Cuidado. Cuidado com a imoralidade. Cuidado no caminho que você anda. Saiba com quem você está andando. Observe os seus amigos. Olhe se eles realmente gostam de ouvir você. Ou se eles descartam você. Ou só está com você por causa daquele momento. Olha se ele sente falta por você. Tudo isso você tem que ter cuidado. Por causa do que? Da tentação. Para que você não seja tentado. Se você está passando por uma tentação, tenha cuidado, irmão. Ore, busque, lê a palavra, esteja no escuro. Porque a tentação é um tempo pequeno. Quem vai te tirar da tentação é o próprio Senhor. Porque ele diz que nenhuma tentação que não fosse humana, mas ele é fiel, ele vai te tirar dela. Deus, ele é fiel. Do mesmo jeito é a prova. Deus, ele vai tirar. Leve as cargas uns dos outros. O que é levar as cargas dos outros? Ouça o que ele está te dizendo. Você precisa ouvi-lo também. E não ele só te ouvir. Ouça também. Porque se você não sabe, você pode ser um médico para ele. Ou chega alguém e te diz, meu amigo, ele está sofrendo isso, depressão, ele está sofrendo ansiedade. Você precisa chegar até ele, irmão, bom, diz a ele para ele ouvir louvores, para ele assistir coisas boas, coisas alegres. Diz também para ele ler também a Bíblia. Ore por ele também. Você tem que dizer isso. Ou leve a carga deles. Porque o mais Deus deve fazer na sua vida. Gálatas 5:14. Mas vocês... 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. A saber, ame o seu próximo como você mesmo. Ame o seu próximo como você mesmo. É o que Paulo está repassando aqui. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Se eu desprezo o meu próximo, se eu não quero saber do meu próximo, como ele vai querer me ouvir pregando e como ele vai querer ouvir eu falando. Porque basicamente, para você pregar a palavra, você precisa realmente ter amor pelas vidas e não desprezar. Porque se você desprezar, como elas vão ouvir alguém que despreza? É a mesma coisa chegar em um lugar e você observar, esse lugar aqui não me faz bem não, você vai sair.
ame as pessoas, orem por elas. O resumo de tudo, o que ele estava falando é: a lei não justifica, somos justificados apenas pela fé. Essa fé, através do Espírito, gera em nós boas obras, que devem nos levar inevitavelmente a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim, então, você cumpre a lei. É o que Paulo está dizendo aqui. Estava falando sobre a justificação, que quando nós temos esse sentimento de amor, foi o que o Espírito Santo propôs em meu coração. Se eu tenho um desejo no meu coração de rivalidade, de atingir alguém, de esculhambar ninguém, o amor de Deus e o amor ao próximo não está na minha vida. Se não está na minha vida, o Espírito Santo, as obras do Espírito Santo da minha vida não estão se mostrando externamente. As atitudes ainda estão como eu carnal, como eu passado, como eu velha criatura, e não como uma nova criatura. E o que nós observamos hoje é que nós temos que ter um caráter diferente, um caráter de cristão, um caráter totalmente revoltado contra as trevas, revoltado não contra pastor, revoltado não contra o diácono, revoltado não contra o presbítero, mas revoltado contra as trevas, pregar contra Satanás, dizer que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo cura e que Cristo batiza com o Espírito Santo, que Cristo leva para o céu. É esse argumento, é essa pregação que temos que levantar hoje. E não a pregação totalmente sonolenta. Como nós vimos hoje, pessoas são chamadas para pregar, mas a pregação é morna. Parece que nem ora, parece que nem estuda a palavra. A pregação tem que ser totalmente dirigida. Tem que vir do trono de Deus. Tem que ser a Bíblia pregada. E não o meu achismo. O que eu acho. O que é. Não. Tem que ser a Bíblia pregada. E não o que eu penso, mas o que a Bíblia diz. O engano da vaidade. Paulo continua esse pensamento nos lembrando que a vaidade é o engano. Gálatas 6:3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não tendo nada, engana a si mesmo. Exato. Alguém que julga, que diz, você tem que ser isso e isso. Se você é, não, como é que você quer que eu seja? Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Por isso, ao dizer que devemos cuidar daqueles que erram, com mansidão, como nós retratamos, Paulo também nos lembra que nós mesmos não nada somos. Somos sujeitos ao erro, como qualquer pessoa. Essa é a base lógica do amor ao próximo. Você está amando alguém que, independentemente do que tenha feito, é igual a você. Não somos melhores que ninguém para nos colocarmos numa posição de julgamento ou de superioridade. Exato. Se nós amamos o próximo, não temos que colocarmos com posicionamento de maior do que ele. Bem, não existe nós. Somos carnais. Somos falhos. Somos nada. Como Paulo está dizendo, somos nada. Se eu julgo alguém, se eu maltrato alguém, como ele está a me amar? Como ele vai me amar? Não vai me amar. Vai me desprezar do jeito que eu desprezei ele. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, sobre semeadura. Se eu planto bem aqui hoje, vou colher o bem futuramente. Tenho certeza disso. Exatamente. E eu preciso entender isso. Eu preciso observar isso. Se eu não observar hoje, eu vou colher muitas coisas ruins mais à frente. Eu tenho que planejar minha vida hoje. Eu tenho que organizar hoje. O que hoje eu estou a fazer? O que hoje estou fazendo? Porque se basicamente nós não colocarmos Cristo em nossa vida, como eu vou ser de Cristo? Por isso que eu disse no vídeo passado no meu Instagram, que temos que ser diferentes do meio das trevas.
se eu sou cristão, se eu sei dançar, se eu tenho um dom de cantar, se eu sei pregar, eu não posso usar o que Deus me deu no mundo afora. Eu não posso dançar músicas mundanas lá fora. Eu não posso trabalhar para as pessoas do mundo com o que Deus me deu aqui. A pessoa te chamou para ser jornalista. Amém. Mas se Deus, Ele me disse que não é. Porque se tiver chegado até Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e dissesse, vocês vão ser governadores aqui, vocês vão ser administradores aqui do palácio, mas você vai ter que se drobar lá. A estátua lá do rei. Daniel não tava, meu irmão, calma. Daniel não tava. Tava só Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, não vamos prostrar. Então, se não se prostrar, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Pode nos jogar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, Ele vai continuar sendo Deus. É isso que eu tenho que ter, esse pensamento. Se eu recebi de Deus aqui um dom, se eu recebi aqui de Deus de Deus, se eu recebi até eu esqueci a palavra. Mas se eu recebi de Deus os dons, os talentos, tenho que usar na obra de Deus e não no mundo. A lei da semeadura. Um pouco mais à frente, Paulo fala sobre como devemos honrar as pessoas que nos instruem, que nos ensinam a palavra e nos empenham em nossa jornada. Gálatas 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Se você tem um dom de pregar, pregue a palavra para quem não sabe. Se você tem um dom de cantar, cante louvores para quem está triste e abatido. Se eu tenho um dom de ajudar, ajude as pessoas que estão necessitando. Mas tudo que seja para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Não seja para a sua exaltação, mas que seja a exaltação do Todo-Poderoso. Paulo fala sobre algo relacionado em outras passagens, mas aqui ele está sendo muito enfático. Devemos repartir nossos bens com aquelas pessoas que nos instruem na palavra. Ou se aqui, como bens, divide opiniões, vamos sugerir 2 opiniões aqui deste versículo. Alguns estudiosos dizem que Paulo está realmente falando sobre aquelas pessoas que ministram a palavra para nós. Outros estudiosos dizem que Paulo está se referindo a coisas espirituais, fazendo uma referência com Romanos 10:15, onde o apóstolo usa a mesma palavra. Aqui, aqueles que pregam a palavra para nós, aqueles que levam a palavra para nós. Basicamente, alguns estudiosos afirmam que Paulo estava querendo dizer é que dê o sustento para aquele pregador, dê o sustento para aquele pastor, dê o sustento para ele continuar no mesmo empenho que é pregar a palavra. Outros também afirmam que Paulo estava querendo dizer era que é para repartir os dons espirituais. Tu fala em línguas? Não. Então vamos orar aqui, que se for para Deus te batizar com o Espírito Santo, Deus vai te batizar. Tu sabe pregar? Não. Pois vamos orar aqui, se Ele te der o dom da profecia, da pregação, Ele vai te dar. Você sabe, você louva, tem uma voz afinada? Não. Se Deus Ele quiser te dar, vamos orar aqui e Deus Ele vai te dar. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Estudioso. Mas não é certeza. Não é certeza. Fiquem nas opiniões de vocês. A minha é que era sobre bens espirituais, dons celestiais. Gálatas 7:8. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquele que a pessoa semear, isso também colherá. Aqui Paulo nos ensina que não podemos zombar do Senhor, pensando que podemos fazer o que bem entendermos. Mesmo assim, colhemos bons frutos, seremos abençoados. Deixando claro, você lembra o que fizeram com Jesus Cristo em carnaval de 2019, se não falha a memória, foi 2020.
Pegaram Jesus, colocaram Jesus na praça lá do carnaval, que fizeram com Jesus, colocaram Satanás atrás de Jesus e fizeram com que Satanás estava vencendo Jesus, que você for ver totalmente ao contrário. As trevas são revoltadas contra a igreja. As trevas são revoltadas contra nós. As trevas não querem ver o que nós pregamos. Elas não querem ouvir o que você está a dizer. E eu não posso me recolher. Eu tenho que partir para cima. Porque o que me espera no céu não é prêmio humano, mas é o que Deus ele vai me premiar celestialmente, o galardão. Se eu tenho que ser revoltada contra as trevas. Se eu concordo com o que ela diz, ainda estou na carne. Mas se eu estou no espírito, eu não concordo com o que elas dizem. Se você concorda com o que as trevas fez com Jesus, você precisa se converter. Você precisa ser uma nova pessoa. Para que Deus ele venha mudar a sua vida. O que as pessoas fizerem, se as pessoas zombaram, se as pessoas colocaram um desenho animado como com Jesus no meio de uma boate, algo do tipo, seja revoltado, critique. Sabe por quê? Porque quando você fala a palavra, as trevas não suportam. Pregue o evangelho, pregue o Cristo ressuscitado. Se ela zomba de Deus, se você quiser criticar, critique, mas se quiser ficar calado, fique calado. Porque, como nós lemos, de Deus não se zomba. O que a pessoa semear, também irá colher. Já falei sobre isso outras vezes, mas vivemos nessa geração que tem como cultura a ideia de que podemos fazer o que bem entendermos. Vivemos nossas vidas da maneira que quisermos, e ainda assim, seremos abençoados por Deus. Paulo está nos alertando aqui justamente do contrário. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Isso é muito importante para nós, como igreja. Devamos fazer o bem a todos, amar todas as pessoas, sem distinção, tendo estima ainda maior pelas pessoas que caminham conosco na mesma fé. Aqui é você ter um carisma, você ter uma simpatia para aqueles que caminham também conosco na fé. Aí você ter aquele pensamento que, meu irmão está passando por problema, vou levar uma palavra de incentivo. Incentivo não, vou levar a palavra de Deus para ele. Porque se Deus quiser falar com ele, Deus vai falar. O que aconteceu com Ezequiel? Quando Deus ele usa Isaías para chegar lá, Deus diz para Isaías vai lá, Ezequias. Vai lá, Ezequias chega lá e diz para ele, Ezequias, arruma tuas coisas que tu vai morrer. E Ezequias orou, chorou, e o Senhor atendeu. E quando Isaías sai, tá no pátio de fora, Deus fala com Isaías e diz, volte lá e diz que eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Ainda vou acrescentar mais vitórias para ele. É isso. Uma nova criatura. Paulo finaliza a parte doutrinária da carta dizendo que a nossa glória não está nas nossas obras, mas sim na cruz de Cristo, onde morremos com ele e renascemos com ele, para uma nova vida. Gálatas 6, 14 e 15, que a palavra nos diz assim, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, como ser nova criatura. Isso não é nada, como nós aprendemos no vídeo passado, que mediante o sacrifício de Cristo, anula tudo isso. A circuncisão não salva, e a incircuncisão também não. O que salva é Jesus. Aí conclui com capítulo 5 de Gálatas, versículo 24, que diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Para finalizar, que esse seja o nosso estilo de vida, uma vida para a glória do Senhor. Era isso que Deus ele queria passar para você. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, meu Pai, que Tu falaste em nosso coração, meu Pai.
Senhor, que temos que amar o nosso próximo, Senhor. Que temos, meu Pai, que confiarmos mais em Ti. Pai, devemos ter uma intimidade mais contigo, Senhor, para que nós venhamos ter um pouco de compaixão pelo nosso próximo, Senhor. Sabemos, meu Pai, que as pessoas, meu Pai, nos rejeitam. Sabemos, meu Pai, que as pessoas não querem o nosso bem muito, Senhor. Mas, como a Tua palavra diz, nós temos que amar mesmo sem essas pessoas, meu Pai. Temos que orar por elas, porque só o Senhor pode mudar o coração delas, meu Pai. Só o Senhor pode converter elas, meu Pai. Abençoa, Senhor, cada um, meu Pai, que está assistindo este vídeo, meu Pai. Que o Senhor venha fortalecê-los, meu Pai. Que o Senhor venha abençoá-los, Senhor, grandemente, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, né? Até o próximo conteúdo, em nome de Jesus. Amém.